Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre as tensões a partir da Espanha e da Coreia do Norte. E para falar desses dois assuntos, o nosso convidado é o professor de Políticas Mundial Jorge Gustavo Barbosa. No bloco anterior, a gente falou aqui a respeito da tensão da Catalunha e da Espanha com o referendo. Tudo começou com a questão lá do referendo. E o professor Jorge explicou como que essas tensões elas ganham força. Bom, agora nós vamos para uma segunda tensão. Essa é uma tensão que até poucos dias aí a comunidade internacional estava bem atento a esse jogo, que é da Coreia do Norte com os Estados Unidos. E aí por muito tempo se apontou o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, como o doido, né? o governante doido. E aí ele ameaça, inclusive, os Estados Unidos como ninguém. E aí eu começo a pergunta para o professor Jorge, que é o seguinte: ele é de fato um doido? Bom, essa é a imagem que se construíram de um líder que, sim, é um ditador, mas que se nós formos olhar do ponto de vista das medidas como estadista, né, como dirigente de um Estado, não se pode dizer que seja propriamente de um doido, porque um doido toma atitudes desconectadas, né, desconectadas, disparatadas. No caso da Coreia do Norte, o que a gente observa é que essa política armamentista, inclusive de chegar a desenvolver uma bomba atômica e os mísseis, né, que são os vetores que podem levar a bomba, ela obedece a um critério clássico de defesa dos países, especialmente os mais fracos, que é um elemento chamado dissuasório. Quer dizer, uma bomba que possa causar estragos tão grandes no inimigo ou no agressor, poderá levar esse agressor a ser dissuadido de perpetrar a agressão. Por exemplo, Donald Trump foi à ONU recentemente, agora em setembro, e numa organização que está ali, foi criada para promover a paz, em que inclusive a Coreia do Norte é membro, tanto como os Estados Unidos, na sua fala, no seu pronunciamento, disse que vai destruir totalmente a Coreia do Norte se ela ameaçar os Estados Unidos e nações amigas dos Estados Unidos. Que é uma linguagem, nenhuma delas até agora, nem do Kim Jong-un, nem de Donald Trump, tinha sido tão agressiva quanto esta, de destruir totalmente o país. E a gente sabe que os Estados Unidos têm condições de destruir totalmente o planeta. Então, não é alguma coisa que se despreze assim porque ele é maluco. Então, a situação da Coreia, ela já tem vários anos, né? É fruto da Segunda Guerra Mundial. Quando os japoneses ocuparam a Coreia, lá em 1910, que fizeram uma dominação horrível, né? Basta quem estiver um pouco interessado ir na internet e ler lá sobre o que foi a ocupação japonesa. Quando estava terminando a guerra, os soviéticos ocuparam isto que é hoje a Coreia do Norte e os Estados Unidos ocuparam o que é hoje a Coreia do Sul. E fizeram um acordo dizendo, olha, na sua área de influência, vocês são os responsáveis de fazer o repatriamento das tropas japonesas para o Japão. Né? A princípio funcionou. Acontece que em 1950, com já dois governos instalados, né, um apoiado pela China, outro pelos Estados Unidos, China e União Soviética, a Coreia do Norte, Estados Unidos, a Coreia do Sul, iniciou uma guerra que a primeira etapa dela foi provocada pela América do Norte, que era uma tentativa de unificação como um país de orientação comunista. Os Estados Unidos entrou na guerra, a guerra foi levada até bem acima da metade do território da Coreia, o que preocupou os chineses, que é um país também recentemente unificado, em 1949, com Mao Tse-tung, que mandou 1 milhão de soldados para fazer frente aos Estados Unidos, e a guerra voltou para dentro das fronteiras do que é a Coreia do Sul, até chegar a um armistício em julho
de 1953. Armistício, não há um acordo de paz, um tratado de paz até hoje. Nesta guerra morreram perto de 2,5 milhões de civis e mais de 1 milhão de soldados de ambas as partes, vamos dizer assim. É uma guerra grande e de muito sofrimento e impactante. E esse país está com fronteiras cortadas e a linha de fronteira é a zona mais militarizada que se tem conhecimento hoje. Aliás, o professor Jorge, os Estados Unidos, quando ameaça fazer uma guerra contra a Coreia do Norte, na realidade ele está ameaçando fazer uma guerra com a China e com a Rússia, né? A ameaça é essa, porque tanto a China como a Rússia faz fronteira física com a Coreia do Norte. E não interessa a nenhum desses países, para além de provavelmente ser uma guerra atômica, ter os Estados Unidos ali, ao lado, né, a metros de distância de qualquer um desses dois países. Mas falando sobre armamento atômico, a primeira ameaça real, concreta e direta de uso de bomba atômica na Coreia vem da Guerra da Coreia de 50 a 53, quando o general MacArthur, aquele que comandou as tropas do Japão, que jogaram duas bombas atômicas, que foram até agora as duas bombas atômicas jogaram sobre populações, né? Sobre duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, esse general queria usar a bomba atômica na Coreia. O que foi a causa, inclusive, para ele ser afastado do comando das Forças Armadas na Coreia. Porque aquilo seria, muito possivelmente, o início de uma terceira guerra mundial. Agora, quando o líder coreano, norte-coreano, ele ameaça os Estados Unidos, na realidade ele não está tentando aí de vias transversais ou enfim, de uma terceira via, abrir negócios com países além das relações que tem com China e com a Rússia? Sim, a Coreia do Norte não é, que pese o esforço todo para isolá-lo totalmente como país, não é um país totalmente isolado. Né? Há vários países que têm relações diplomáticas com a Coreia do Norte, inclusive o Brasil. O Brasil tem, né? Sim, e já vários brasileiros foram lá, inclusive tem livro escrito, os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estiveram lá com verbas públicas brasileiras fazendo pesquisa, publicaram esse livro. Há um livro publicado em Portugal também sobre a Coreia. Não é um país que se possa dizer totalmente desconhecido. É muito pouco conhecido, até porque não tem, a imprensa ocidental não tem interesse em falar muito daquele país. Mas para quem está interessado a conhecer, já há textos em língua portuguesa que se pode ler com bastante profundidade o que é aquela sociedade, né? Não só a questão tensa de política mundial e política externa da Coreia e política externa dos Estados Unidos. Porque a preocupação dos Estados Unidos hoje é uma questão de armamento, né? Porque não é uma questão, por exemplo, quando os Estados Unidos atacam outros países preocupados com petróleo, muitas vezes preocupado com a riqueza natural que tem um território, que não é o caso da Coreia do Norte, né? O caso da Coreia do Norte, se nós formos entender a racionalidade, né, do presidente coreano, Kim Jong-un, quem está na política mundial está analisando todos os fenômenos, como há pouco nós estávamos falando da Catalunha, que é de interesse mundial hoje, da Coreia também. Os coreanos observaram o que aconteceu aí nos últimos anos, as políticas agressivas dos Estados Unidos, uma guerra que iniciou em outubro de 2001 com a invasão do Afeganistão, né? Alegadamente para prender Bin Laden. Bin Laden, até segundo os Estados Unidos, até já foi capturado, morto e jogado no Golfo Pérsico, não temos certeza disso, e estão lá há 16 anos. A guerra do Iraque, depois se reconheceram que não tinha arma de destruição maciça, nem química, nem atômica, nem biológica. A invasão, destruição e morte do Gaddafi na Líbia. Países que não tinham bomba atômica foram invadidos, destruídos, líderes mortos. Ora, os coreanos estão vendo isso e percebem que é preciso ter um elemento dissuasor. E nesse sentido, bomba atômica e míssil torna mais difícil o cálculo geoestratégico e militar de invadir um país, por mais pequeno que seja, porque a Coreia do Norte é pouco maior que Santa Catarina, né, 120 mil quilômetros quadrados, e é um país pobre, porém armado e de um povo com uma tradição já milenar guerreira, né? Professor, nós estamos chegando ao final aqui do Cidadania em Debate.
assim, vamos ver se, rapidinho aqui, nós estamos numa iminência aí de estourar algumas guerras, ou estourar alguma guerra grande? Em termos de cenário, depois do fim da União Soviética, esse é o período mais perigoso. Porque há vários fatores de tensão com dinâmicas próprias, mas que podem se interconectar e gerar uma dimensão muito maior e de difícil gestão. Por exemplo, manobras militares estão ocorrendo quase todo mês no norte da Europa, no Báltico, né, no caso dos países bálticos. Neste momento, manobras de russos e chineses no mar da parte norte da China e da Rússia, quer dizer, em frente ao Japão, já como resposta às manobras que os Estados Unidos, o Japão e a Coreia fizeram no mês passado. Né? E se trata de enfrentamentos entre grandes potências. Né? Quer dizer, se dali sai um conflito, ele tende a ser um conflito de proporções mundiais, que é diferente de quando os conflitos são muito intensos, mais localizados. Então, a gente corre Tem que perigo. ficar bastante atento. Então, tá. Bom, quero agradecer a presença do professor Jorge mais uma vez aqui no Cidadania em Debate. E nós chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Jorge Gustavo Barbosa. E ele falou da Espanha, falou da Coreia do Norte. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!